O jornalista Paulo Júnior participa ao vivo do JCTV. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Vou conversar com o nosso colega aqui de casa, de Rede Vida de Televisão, apresentador do Tamo Junto. Hoje esteve também no Bendita Hora, Padre Marcos Roberto Pires. Por que o Padre Marcos Roberto Pires também ilustra aqui o JCTV, o noticiário da família brasileira? Ele vai lançar daqui um pouquinho, vai terminar essa nossa entrevista e já vai para a Igreja Santíssima Trindade, no Rio Pequeno, na capital paulista, para o lançamento de seu mais novo livro. É o terceiro livro de autoria do Padre Marcos Roberto Pires. O livro é A Distância entre o que Sou e o que Devo Ser, e foi escrito nesse período de pandemia. Padre Marcos, a distância entre o que sou e o que devo ser aumentou ou diminuiu na pandemia? Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Esse período da pandemia aí, ele aumentou assim a nossa proximidade na nossa fé com Deus, né? E foi realmente isso que nós fizemos todos um retiro, nós cristãos fizemos um retiro forçado, não é? Eu já pensava em fazer um retiro porque eu precisava, e depois com esse período todo me fez parar um pouco e refletir. Eu também fui vítima do Covid-19, e foi um período que me fez analisar muito ao meu redor e analisar muito eu dentro de mim. E por isso, orando mais, eu senti que aquilo que Deus estava falando comigo também, e um pouquinho com todos nós, precisaria ser feito numa obra, né, para a gente colocar para o povo, para nós todos estarmos atentos. Padre Marcos, a pandemia, de certa forma, ela exacerbou as dificuldades, as fragilidades humanas que já vivíamos antes da pandemia ou não? Na verdade, depende muito de como cada um está analisando, tem a sua vida espiritual, religiosa, né? Eu creio que, para nós cristãos, católicos, nós repensamos muitas coisas. Eu acho que nos fez lembrar de que talvez a maneira como nós estamos trabalhando a nossa fé como cristãos, precisamos repensar. Porque o que o Senhor nos pede, sempre nos pediu, foi algo muito maior. Por isso que, inclusive, o livro que eu coloco é essa distância do que eu penso como religião, como fé no nosso Senhor. Existe uma distância aí entre o que Ele fala e do que nós estamos, na maioria das vezes, vivendo. Eu, como padre, eu sou um padre, e muitas pessoas também que estão hoje ligadas à igreja, às vezes a gente está tão distantes de Deus e falando o nome dele o tempo todo. Então eu creio que a pandemia ela trouxe para nós um chacoalhão para a gente repensar a nossa fragilidade, o quanto nós estamos distante dessa verdade que é Cristo. Padre Marcos, a gente lê nos noticiários, a pandemia no Brasil de Covid-19 parece estar mais controlada em nosso país, vacinação em massa, mas a gente ouve e lê sobre epidemia de gripe. Como fazer para não termos medo do futuro, hein, Padre Marcos? Olha, na verdade, assim, eu vou falar assim, claro, como sacerdote que trabalha aqui com o meu povo, aqui na Santíssima Trindade, nosso Senhor, quando Ele nos convida a ter uma vida com Ele, é uma das palavras que Ele sempre utiliza, que tem que ser motivadora para todos nós. Não tenhas medo, porque eu venci o mundo. Então, nós temos que, quem caminha com o Senhor, quem faz uma busca pessoal, um caminho com Ele na vida, sem perder o foco que tudo que sou, eu sou para Ele. Não existe período na vida que a gente deve temer. Por exemplo, muitas pessoas falam, eu tenho medo de colocar filhos nesse tempo que está tão difícil. Não deve ter medo. Porque quem vive em Cristo é vitorioso em qualquer circunstância da vida, seja com pandemia ou sem pandemia. Né? Na verdade, a maior pandemia que nós estamos descobrindo, e isso aqui eu falo no meu livro, é justamente essa distância que nós ainda estamos sobre a verdade que é Cristo. Então, quem está vivendo no Senhor não tem medo, enfrenta tudo, passa por tudo, né? Mas como Nossa Senhora em pé. Padre Marcos, quero agradecer muito sua presença ao vivo aqui, bom lançamento daqui a poucos minutinhos aí para o senhor na Igreja Santíssima Trindade, Rio Pequeno, em São Paulo. Então, deixe o convite para quem está assistindo o canal da família. Muitos que não são de São Paulo, né? Como fazer?
Pois é, nós temos aí pelas mídias Padre Marcos Roberto Pires, você poderá adquirir aí esse livro pela Loyola, apesar que também temos em todas as lojas da Loyola, espalhadas pelo Brasil. Você pode adquirir, ou então pelo meu site, aí, mídias Padre Marcos Roberto Pires, você pode adquirir esse trabalho, esse livro para você. Tá? Que Deus abençoe a todos, um santo Natal, um santo tempo de Natal e um ano abençoado para todos. Muito obrigado. Para o senhor também, nós que agradecemos, Padre Marcos Roberto Pires, apresentador aqui da Rede Vida de Televisão, e agora está indo lá para, pertinho, na Igreja Santíssima Trindade, Rio Pequeno, em São Paulo, para lançar essa terceira publicação dele, a mais recente, A Distância entre o que Sou e o que Devo Ser. Luciana Martins.